Olá, gente, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? No vídeo de hoje, mais um dessa série, Pergunte ao Pastor, eu irei responder a seguinte pergunta. Atenção! Como saber quando é o Espírito Santo que está falando? Numa época que todo mundo tem se conectado a tudo e a todos, que todo mundo quer estar assim o tempo inteiro, você que é cristão, senhor e a senhora, deve saber como estar conectados com o Espírito de Jesus, o substituto dele nesse mundo, para nos dar poder de vencer o diabo, o pecado, o mundo, as aflições desse mundo, não é verdade? Para poder então nós sermos vencedores e herdarmos a vida eterna. É o que está escrito: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Não é o que você quer, é o que eu quero. Então vem comigo nesse vídeo do início ao fim, porque eu vou responder essa pergunta com inclusive uma experiência minha, de uns dias atrás, e também dar alguns exemplos práticos aqui de como você saber se você está ouvindo ali o Espírito Santo, se é um pensamento. Fica comigo até no final, que inclusive eu também vou dar um e-mail aqui para você, o senhor e a senhora que estão sofrendo, gemendo, precisando de ajuda em alguma área da sua vida e quer de fato, sabe, uma direção. Você está perdido, perdida, sem saber para onde ir. Eu vou te ajudar no final desse vídeo, te dando um canal para que você possa então alcançar a ajuda que você precisa, ou então você ajudar alguém que precisa, tá certo? Bem, eu queria ler com vocês rapidinho aqui um versículo que a maioria já conhece, só para dar início aqui à nossa explicação. Atos 1:8. Jesus, antes de ascender aos céus diante dos discípulos dele da época, disse isso aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ponto. Bem, Atos 1:8. Jesus então, antes de voltar para o seu lugar, disse para os seus discípulos da época. Eu quero dizer que essa promessa dita a eles vale para nós hoje, em pleno século 21. Não é só para aqueles discípulos da época, mas para nós, discípulos de hoje também. Você crê nisso? Eu creio. Bem, imagine você numa batalha do dia a dia, sabendo que tem uma arma poderosíssima à sua disposição para vencer essas batalhas do dia a dia, mas não sabendo usá-la. Com certeza, você vai sucumbir, vai ser vencido, vencida em meio a essas batalhas do dia a dia, não é verdade? Então, como me utilizar dessa arma poderosíssima, que é o poder do Espírito Santo? Poder para quê, Cleiton? Para vencer o diabo, o pecado, o mundo, as aflições desse mundo, como o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, como eu disse no início do vídeo. Poder, inclusive, para expulsar demônios, curar enfermos, dar uma palavra certa na hora certa para quem precisa de ajuda. Você pode transformar uma vida com uma palavra certa na hora certa que aquela pessoa precisa. Inclusive, vou dar um exemplo prático aqui sobre isso. Ei, preste atenção. Ele disse mais aqui, para que eles fossem testemunhas dele. O que é ser testemunha? É eu falar com as pessoas o que eu tenho visto, o que eu tenho vivido, ou o que eu vi, o que eu vivi, ou então o que eu vi na vida de alguém. É isso que é ser testemunha também do caminho de Jesus. É falar do que ele tem feito em nossas vidas e na vida de outros que a gente conhece. Mas como? Tendo o poder do Espírito Santo. Agora, eu quero te dar um exemplo simples meu que aconteceu recentemente. Minha esposa e eu moramos em um condomínio que não tem uma proteção acústica. Então, o que eu e ela falamos em nossa casa, se for um pouco mais alto, os vizinhos vão ouvir. E o que os vizinhos também, em contrapartida, fizerem ou ouvirem mais alto, nós vamos ouvir. E nós tivemos, infelizmente, alguns problemas com a nossa vizinha, a filha dela, devido a festas que eles fazem lá, entre amigos, entre parentes, e também em altas horas ali, né? Depois das 22 horas, inclusive funks proibidões, né, que eles gostam de ouvir. Bem, nós fizemos de tudo para poder resolver esse problema. Eu, inclusive, pessoalmente, fui até a mãe, a filha, conversei com elas, enfim, para poder sanar esse problema. E num dia à tarde, estávamos minha esposa e eu em casa, e a jovem, muitas vezes, ouvia os funks proibidões bem alto, mas às vezes ela ouve músicas evangélicas, louvores, bem baixinho. Aí num dia desses, ela estava ouvindo os louvores, as músicas evangélicas bem baixo. Do nada me veio um pensamento. Não foi uma voz audível, como você ouve a minha voz, mas um pensamento. Mais ou menos assim:
vai lá e fala isso com ela, para ela não se orgulhar de ouvir o que é mal, o que é errado, no caso aquelas músicas, né? Funks proibidões, por exemplo, mas que ela deve se orgulhar, ter orgulho de ouvir o que é bom, o que é certo, que eram aquelas músicas evangélicas, os louvores que ela ouvia baixinho. Na hora também vieram outros pensamentos do tipo, você vai falar isso com ela, ela vai zombar de você, ela vai tirar onda com você. É só um pensamento da sua cabeça. Mas aí eu pensei comigo de novo. O que eu vou perder com isso? Eu posso ajudar essa jovem. Eu não disse nada para minha esposa, porque afinal de contas aquele pensamento ou aquela voz, quem sabe do Espírito Santo, veio para mim, não para ela. Eu não sabia qual seria a reação dela. Então eu fui lá na vizinha, toquei campainha, chamei a jovem, ela veio. E eu disse para ela, olha, eu não zomba do que eu vou falar aqui, ouve primeiro, não tira onda, Deus mandou te falar isso. Aí eu falei com ela mais ou menos assim, olha, não tem orgulho de ouvir esses funks aí, alto como você ouve, essas músicas que desvalorizam vocês mulheres, colocam vocês como meros objetos dos homens, ou como aquelas carnes que ficam expostas no açougue para a pessoa chegar ali e escolher. Mas tem orgulho, sim, dessas músicas que você ouve baixo, como está ouvindo agora, evangélicas, esses louvores, porque são bons, é certo ouvir. Tem orgulho disso, de ouvir essas músicas que você tem ouvido baixinho, e não aquelas que você ouve alto. Quem sabe Deus estava te falando através de uma dessas músicas agora, e está me usando aqui também para confirmar que Ele quer falar com você, me mandando vir aqui e falar isso com você. Aí ela meio que começou a chorar e me agradeceu, eu vi sinceridade a princípio nela. Olha, muito obrigado por ter me falado isso, eu creio que Deus está falando comigo. Foi mais ou menos isso que ela me falou. Bem, foi isso. Cleiton, e o que essa palavra produziu nessa jovem? Eu não sei, mas o que eu perdi fazendo aquilo? Obedecendo aquela voz, aquele pensamento? Nada. Eu posso ter plantado uma semente ali boa no coração daquela jovem, e se ela der ouvidos, pode dar frutos na vida dela, inclusive de salvação da alma dela. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está em casa e do nada lhe vem à mente o nome de um amigo ou de uma amiga. Você não estava pensando nessa pessoa. Pode ser o Espírito Santo querendo te usar como canal para ajudar aquela pessoa. Checa, faz uma checagem. Eu tenho aprendido a fazer isso. Eu tenho feito esse exercício quando acontece algo assim comigo. Manda uma mensagem, por exemplo, e pergunta, olha, fulano, eu pensei em você aqui agora do nada, você está precisando de ajuda em alguma área da sua vida? Você está passando por algum problema aí agora? Você precisa de ajuda? Pode ser sincera comigo. Custa o que você fazer isso, essa checagem? Na verdade, checa, confere, se foi só um pensamento da sua cabeça ou se foi o Espírito Santo querendo te usar para ajudar aquela pessoa. Vamos supor que está fazendo muito frio, numa noite, como de fato está fazendo quando eu gravo esse vídeo aqui, mesmo que durante o dia, e você está na rua ali caminhando, está com uma blusa, e se depara com um morador de rua ali deitado no chão, com muito frio, sem blusa. Aí te vem um pensamento, tire a sua blusa e dá para ele. Será que foi só um pensamento seu, coisa da sua cabeça? É porque você teve uma compaixão ou pena daquela pessoa deitada na rua, no frio, sem blusa? Pode ser. Mas também pode ser o Espírito Santo te falando para fazer aquela boa ação e dá até abertura para você falar do amor dele, de Deus para aquela pessoa, para aquela criatura. Pode ser. Então procure checar quando você tem um pensamento desses, quando lhe vem sabe, do nada, entre aspas, é como se fosse uma voz te falando essas coisas, para você ser um canal do Espírito Santo para ajudar outras pessoas. E olha, você fazendo isso, está escrito na palavra de Deus, que mais que feliz, porque está escrito lá bem-aventurado, significa isso, mais que feliz, é o que dá do que o que recebe. O que você achou desse vídeo? O que você achou dessa experiência que eu tive? Comenta aqui abaixo, que ajuda muito esse vídeo chegar para mais pessoas. Se você gostou, em forma de gratidão, dá o seu joinha aqui também, que é muito importante. Se inscreve aqui abaixo no inscrever-se, ativa aqui o sininho. Quando clicar aí, vão aparecer 3, ativa o primeiro de cima, para ser avisado dos próximos vídeos. E compartilha no WhatsApp, Facebook, Instagram, em grupos que você participa, me ajuda nessa missão. E aí, o que você achou dessa resposta a essa pergunta do vídeo de hoje? Inclusive, eu vou deixar aqui acima nos cards uma playlist de vídeos que eu fiz
falando exclusivamente sobre o Espírito Santo, como foi a minha experiência do batismo com o Espírito Santo, de ter sido cheio com o Espírito de Jesus. Então, essa playlist vai ficar aqui. E aqui no final desse vídeo, vai ter um vídeo aqui curtinho, de 2 minutos, que aqui na avenida da nossa casa de oração, aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, onde eu estou gravando aqui agora, eu me encontrei com uma senhora na porta do supermercado que tem aqui na avenida, e foi surpreendente o que essa senhora me falou, para você entender melhor como é que Deus usa a gente para abençoar outras pessoas. Veja esse vídeo, que é 2 minutinhos só, vai aparecer aqui no final desse, tá bom? Bem, se você quer ajuda ou quer ajudar alguém, no primeiro link da descrição aqui tem o nosso grupo de oração, é interdenominacional, independe da sua denominação, da religião que você pratica. Se você quer ajuda, está perdido, perdida, sem direção, sem saber para onde ir, entra aqui nesse link, só respeitar as regras do grupo, somente eu posto, e lá eu faço uma mentoria espiritual, um acompanhamento espiritual, e você vai ter acesso inclusive ao meu WhatsApp pessoal. Quer ajuda? Primeiro link na descrição, tá bom? Se está de passagem em Sete Lagoas, Minas Gerais, ou mora aqui, o nosso endereço aqui da nossa casa de oração, da Igreja Cristã, o caminho é Avenida Antônio Olinto, 980. Eu estou aqui de frente à pracinha, a banca de revista, bem do lado da Autoescola São Judas. Eu estou a 6 minutos a pé do terminal central de ônibus aqui, no centro. Se você vier de ônibus de qualquer bairro aqui da cidade. Se vier de alguma cidade vizinha a Sete Lagoas, de ônibus, descendo na rodoviária, coloque aí no aplicativo, para chamar um carro, o seguinte endereço, Avenida Antônio Olinto, 980. Tá bom? Em menos de 6 minutos também você vai estar aqui na nossa casa de oração. Eu vou deixar, inclusive, aqui abaixo, depois do link aqui do grupo de oração, aqui abaixo do vídeo, a nossa agenda semanal, dos dias e horários de nossas reuniões, para melhor lhe atender, tá certo? Se você quer ajudar num trabalho, no movimento que nasceu, creio eu, do próprio Deus para apontar para as pessoas nesse mundo, que tanta gente está sofrendo, gemendo, o caminho que é o Filho dele, Jesus. Mais abaixo tem a conta que é oficial da igreja, do Banco do Brasil, você pode fazer um Pix. Se for para melhor para você, uma conta da Caixa Econômica Federal, tem uma também aqui que é da minha esposa, se for melhor para você. Tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe aos que creem. Eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, pastor responsável da ICC. Até o próximo vídeo.